Ju, podemos começar. Então, boa noite para todo mundo, sejam bem-vindas, bem-vindos, e vamos lá, então, falar mais um pouquinho de mindfulness. Então, na aula passada, a gente começou com algumas práticas um pouco mais fáceis de fazer, apesar de bastante desafiadoras, né? Realmente é muito difícil a gente começar a parar e prestar atenção às coisas simples, né? E a olhar para dentro, porque o mundo nos convida o tempo inteiro a olhar para fora. Precisamos o tempo inteiro estar alcançando coisas, sendo é, cumpridores de papéis, né? Precisamos desempenhar o bom profissional, a boa dona de casa, o bom marido, a boa esposa. Precisamos sempre estar ali, né, atendendo às expectativas externas. E a gente acaba esquecendo de olhar para dentro. Então, quando a gente começa a se perceber, a se olhar, é desafiador e é difícil no começo. Mas essas são as práticas, as mais simples, né? As que começam a nos conduzir no caminho de uma atenção plena para a gente atingir mais serenidade, mais controle emocional e mental na nossa vida. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos pensamentos, né? Então, continuando essa questão da nossa atenção, a olhar para dentro e a buscar estar mais atento a todas as coisas que estão acontecendo na nossa volta, a gente entra numa palavrinha bastante interessante que vem do sânscrito, que chama bhavana. Bhavana é uma palavra para meditação. Só que a raiz dessa palavra, ela escreve com B-H-A-V-A-N-A, mas a gente pronuncia como se fosse um Ra, Bhavana, né? Ela significa é a palavra para meditação no sânscrito, mas a raiz da palavra significa cultivar. E o que significa a meditação? A meditação significa justamente isso, a gente cultivar bons pensamentos ou pensamentos que sejam mais compassivos com todo o entorno, mas principalmente com a gente mesmo, né? Então, a gente tem o tempo inteiro essa questão da cobrança, da autocrítica, do julgamento, dos diálogos internos. A gente está o tempo inteiro fantasiando diálogos, situações e coisas. A gente está sempre, eu comentei um pouquinho sobre isso na semana passada, a gente está sempre antecipando o que a gente vai responder para as outras pessoas e a gente não está praticando aquela escuta ativa, aquela escutar com atenção, realmente se colocar no lugar da pessoa, ali, escutar o que realmente ela está dizendo, para a gente depois, então, parar, pensar e aí, enfim, a gente responder, né, com calma, com serenidade e tudo mais. Porque a gente está o tempo inteiro nessa correria desse diálogo interno. Isso tem a ver com o ego, né? O nosso ego, dentro do yoga, da filosofia do yoga, dentro da filosofia do budismo, o ego, ele é uma parte importante para a nossa existência aqui, para a nossa vida, porque é através do ego que a gente se identifica aqui. Então, eu me identifico como Viviane, aqui nesse corpo, neste lugar, nesta profissão, neste momento aqui agora com vocês. Eu estou identificada com a minha jornada, a minha história, o que eu estudei, com quem eu me relacionei. Então, tudo o que acontece comigo, eu estou aqui nesse planeta, né? Estou identificada com essa Viviane. Isso é o nosso ego. Só que tanto no yoga quanto no budismo, esse ego é só uma pequena parte de nós, da nossa consciência e da nossa existência. Porque para o yoga, a nossa alma, a nossa consciência, ela é muito maior e ela está conectada com tudo que existe no universo inteiro.
Então, imagina uma gota de água no oceano, né? Essa gota que está lá no oceano, ela não é mais uma gota de água, ela é o próprio oceano. Então, para o yoga e para o budismo, nós somos esse oceano. E tudo que acontece numa praia vai se refletir em alto mar. Tudo que acontece em alto mar vai se refletir na praia. Então, tudo que acontece no universo inteiro, no planeta inteiro, tudo que eu faço acaba refletindo em todas as outras pessoas, em todos os outros seres, em todos os tempos, né? Principalmente se a gente for pensar em termos de física, né? Que Einstein lá falava que o espaço-tempo é como se fosse um tecido. Então, tudo que acontece num lado vai se movimentar e vai afetar, né, o outro lado. Então, a gente tem que pensar como se fosse realmente o planeta inteiro um organismo vivo, né, um grande oceano, e tudo que acontece de um lado vai se refletir de outro. Então, a gente acaba, nessa tentativa de compreender a gente como um grande oceano, a gente acaba se distanciando desse ego que é apenas uma parte, né? E o ego, quando ele está equilibrado, ele é ótimo, porque a gente consegue estabelecer limites, por exemplo. Então, olha, eu não vou deixar você ultrapassar esse limite, porque aqui sou eu, né? A minha vida, os meus problemas, as minhas questões, eu que resolvo, eu não admito que você fale assim comigo, etc. Então, o ego ele tem o seu lado muito positivo, né? Para a gente se identificar no mundo, para a gente se expressar, se colocar, para a gente caminhar no mundo, né? Fazer aquilo que a gente tem vontade, mas também o excesso desse ego, né? Aquele excesso de ego, aquele ego arrogante, aquele ego prepotente, aquele ego que acha que o mundo tem que girar ao redor do seu umbigo, esse excesso de crítica para as outras pessoas, né? Isso é um ego adoecido e que ele deve ser banido da nossa existência para que a gente possa se entender como uma parte integrante de um organismo vivo, de algo maior e que a gente influencia e é influenciado por todas as outras coisas, né? E além disso, a gente precisa também, além de ir se distanciando desse ego nocivo com relação aos outros, né, aos limites, etc., também a gente precisa amenizar a força do ego nocivo com a gente mesmo. Então, o yoga vai nos trazer os obstáculos da nossa mente, os obstáculos do nosso ego. Eu falei na aula passada, né, que o sofrimento é o apego, quando a gente desapega é quando a gente consegue se livrar do sofrimento e se libertar, atingir o nirvana no budismo, no yoga, o moksha, que é a iluminação. Então, quando a gente consegue se livrar desse excesso de ego e desses obstáculos da nossa mente, desses apegos, é que a gente consegue alcançar a iluminação. Esses apegos são o medo, né? Medo da morte, medo de perder, medo de perder o controle, medo de perder as coisas, as pessoas, o trabalho, né? Então, tudo que é medo é um apego do ego. Os desejos, e aí eu não estou falando da gente desejar coisas boas e nenhuma vida melhor, mas aqueles desejos incontroláveis, aqueles desejos que nos tiram da nossa linha, né? Como, por exemplo, um vício em drogas, um vício em compras, né? Um ciúme obsessivo. Então, esse desejo doente, ele é também um excesso do nosso ego que a gente precisa também ir se libertando e se liberando desse desejo exacerbado. Outro obstáculo também é a questão da ignorância. E aí, a raiz da palavra ignorância é a falta de conhecimento, não é quando uma pessoa é grosseira, é a ignorância com relação à falta de conhecimento. Então, o yoga nos diz o seguinte: quando a gente não sabe que a gente é o oceano e não apenas uma gotinha de água, a gente tem esse excesso de
ego. A gente fica nessa crítica, nesse medo de perder, no medo da morte, nesse desejo incontrolável, porque a gente não consegue compreender que a gente é muito maior, que a gente é todo o oceano, então a gente fica patinando ali naquelas questões internas, naquele diálogo interno, porque a gente está com medo justamente de daquilo que a gente está vivendo naquele momento acabar. E, na verdade, e a ignorância também com relação às coisas que, sim, elas vão acabar, porque a vida, ela é impermanente. Essa também é uma grande, uma grande premissa, né, do yoga e do budismo, principalmente dentro do mindfulness, e a gente fala o tempo inteiro isso, a vida é impermanente, a vida é um fluxo, né? É tudo uma questão de ciclos, né? Tudo nasce, vive, morre e depois se transforma ou renasce de alguma maneira. A natureza é assim, nós somos assim, né? Nós nascemos, nós estamos aqui na nossa plenitude, mas um dia nós iremos morrer também, faremos a passagem, e aí para cada um aí dentro da sua religião vai entender isso de uma forma, né? E para as religiões que entendem que existe vida após a morte, a gente vai renascer em algum outro lugar, no céu, né? Esperamos que sim, de alguma outra maneira, né? Ou ainda para os ateus, viraremos adubo para a terra, né? Para as gerações futuras aí, para futuras árvores, enfim. Então tudo obedece a um ciclo. Tem aquele ditado que não há mal que sempre dure e não há bem que nunca acabe, né? É mais ou menos assim. Eu lembro que a minha avó falava muito esse ditado, minha mãe também falou algumas vezes para mim. Então, essa impermanência da vida, ela é constante. As sementes, elas germinam, os animais, eles também têm um ciclo de vida, a gente tem as estações do ano, tem o dia e a noite, então, as marés. Então, tudo obedece a um ciclo, a um ritmo e a um fluxo. E nada é permanente, né? As nuvens no céu, elas nunca são iguais, a gente todos os dias, o nosso corpo está diferente, ou estamos crescendo, né, bebês e crianças, ou estamos nos desenvolvendo na adolescência, ou então estamos envelhecendo, né? Para quem aí já passou dos 20, já está envelhecendo. Então, esse é o ciclo da vida, e a gente precisa entrar nesse fluxo, a gente precisa ter essa aceitação. Quando a gente não tem essa aceitação, isso para o yoga é a ignorância. A gente não está entrando no conhecimento desse fluxo da vida. Um outro obstáculo para a nossa mente, para o excesso do nosso ego, é a aversão, né? Tudo que a gente odeia muito é um excesso do ego. Então a gente vê um mundo com muitas intolerâncias, com guerras, né? Com pessoas querendo matar pessoas porque são diferentes. Então a gente teve a escravidão, teve o nazismo, agora acontecendo guerra na Ucrânia, guerra pelo poder. Então as pessoas elas se matam por causa de ódio, por causa de diferença, né? As religiões mataram muito, né? O cristianismo matou muito na época da Inquisição, o, o islamismo mata, e não as religiões saudáveis, né? Eu estou falando aí do fundamentalismo, justamente do excesso, né? Dessa ignorância, dessa aversão ao que é diferente. Então, o que é diferente me ameaça de alguma forma. Então, isso é ignorância, porque quando a gente vai conhecer aquilo que é diferente, a gente consegue entender que aquilo não é uma ameaça, que aquilo é apenas diferente, né? Todas as flores não são iguais, não existem só rosas, existem rosas, cravos, margaridas, gardênias e por aí vai. Então, aquilo que é diferente não necessariamente me ameaça, né? E a gente precisa entender que essa mudança constante, esse fluxo e esse ritmo
né? Tudo que acontece, essa impermanência toda da vida, também faz parte da nossa mente e dos nossos pensamentos. A nossa mente também flutua o tempo inteiro, ela pensa o tempo inteiro, ela também tem o seu ritmo, o seu fluxo, e está tudo bem por isso. A gente precisa ter um olhar de compaixão para todas as diferenças, inclusive as nossas próprias diferenças, né? Compreendendo também os nossos ciclos, todos eles, né? Da nossa vida, da nossa infância, adolescência, do nosso trabalho, das nossas relações, do nosso próprio corpo, da nossa própria emoção. Todos os dias a gente não está pleníssima, não está positiva, está tudo bem. Essa coisa das pessoas falarem que você tem que ser positivo e pensar positivo o tempo inteiro, isso é irreal, isso não existe. E isso acaba massacrando a gente que acha que eu estou fazendo errado, eu não consigo meditar, não consigo me concentrar, não consigo me aceitar, eu não consigo nada. E você só está se machucando, você só está se castigando quando você está fazendo isso. Porque é irreal essa coisa do pensamento positivo todos os dias. É claro que quando você consegue estabelecer uma disciplina no seu dia a dia, de meditação, de mindfulness, de atenção às coisas e observar os seus próprios pensamentos, você vai conseguir dominar a atenção que você dá para cada um deles. Mas é impossível, porque a nossa vida ela é cíclica e esses ciclos eles não nos permitem que a gente seja good vibes, né? Positivo, bonzinho e fino o tempo inteiro. A gente tem os nossos altos e baixos e é importante a gente aceitar isso. Quando a gente aceita esses altos e baixos, a TPM, né? Os nossos hormônios, eles flutuam o mês inteiro e é perfeitamente normal a gente aceitar isso dentro da gente. Mas você precisa observar, você precisa trazer essa atenção para você conseguir perceber que você está na TPM, né? Quando você tem uma irritação maior, uma insônia, né? E os ciclos da Lua, já fazendo um outro paralelo, eles trazem também uma mudança. Se os ciclos da Lua, né, eles mudam as marés, a gente tem muita água no nosso corpo. Então, os ciclos também alteram os nossos humores, os nossos hormônios, a retenção de líquido do nosso corpo. A gente precisa prestar atenção a tudo isso. Então, quando a gente está nessa correria olhando só para fora, a gente não entende o nosso corpo, não entende os nossos humores, a gente não consegue perceber nada. E aí, de repente, a gente explodiu. Eu tô nervosa, explodi com alguém. E aí, depois você para e fala: puxa vida, eu não precisava tanto, eu não precisava ter sido tão explosiva, eu poderia ter resolvido isso de uma outra forma. Isso serve para tudo, com todas as nossas relações. E até com a nossa autocobrança também. Às vezes a gente se exige demais e a gente só precisava deitar meia horinha para a cólica passar que ia ficar tudo bem. Então é muito importante fazer essa atenção e esse acolhimento, esse olhar de acolhimento, entendendo que tudo é cíclico e nada vai permanecer do mesmo jeito o tempo inteiro. E quando a gente começa a observar essas flutuações da mente, a gente vai acolhendo todas elas. Então, é muito importante que você comece a nomear as suas preocupações, os seus pensamentos. E aí você vai se desapegando deles. A gente vai saindo dessa identificação com os nossos pensamentos. Porque pensa o seguinte, os nossos pensamentos são só pensamentos, eles não são a realidade. A realidade é outra, está ali acontecendo. Muitas vezes, né, a gente está ali naquele diálogo interno, naquela preocupação excessiva, e nada daquilo que a gente pensou, ou criou, ou inventou na cabeça é a realidade. Quando a gente vai averiguar realmente a situação, a gente vê que não é nada daquilo.
Às vezes a gente briga com alguém ou para de falar com alguém porque a gente acha que alguém fez alguma coisa e aí quando você vai observar, a pessoa não fez nada, ela só estava ali preocupada com o problema dela, né? E isso acontece com muitas outras coisas também. Então, começa a nomear. Ah, esse é um pensamento de planejamento, esse é um pensamento de preocupação, esse é um pensamento de crítica, esse é um pensamento de autocrítica. Então, quando você começa a nomear os seus pensamentos, não precisa fazer um caderninho disso, não, né? É só você pensar, nomear mentalmente. Nossa, de novo eu tô pensando nesse problema, de novo eu tô pensando nessa questão, de novo eu tô pensando no Natal do ano que vem, né? Como que vai ser o Natal do ano que vem com a família, que eu nem quero estar lá, e aí de repente aparece uma viagem, você não vai estar lá mesmo, não vai se preocupar com isso, e aí você ficou meses se preocupando com uma coisa que nem aconteceu, né? Eu falei na aula passada do Mark Twain que ele fala que a vida dele é uma tragédia e das quais grande parte não aconteceu porque eram só preocupações internas, né, dos próprios pensamentos. Então, quando a gente começa a prestar atenção aos pensamentos que vêm e nomear, sem julgar, né? Não é, ai, de novo, ai, que saco, ai, eu não consigo, ai, de novo eu tô pensando isso. Não, não é para julgar, é só para nomear. Nomeou, daqui a pouco ele vai embora, sem se apegar aos pensamentos. Então a gente precisa, inclusive quando está pensando, também observar o corpo o tempo inteiro. Então eu falei do scanner na semana passada, para a gente fechar os olhos e fazer o scanner corporal, né, com os olhos fechados ali, prestando atenção. Mas esse scanner também ele precisa, assim como você observa o pensamento ali na hora e já dá um nome para ele e já se desidentifica dele, você vai começar também a fazer isso com o corpo. Prestar atenção ao seu corpo. Quando você tem um pensamento, como o seu corpo reage? Né? O que parte do corpo você tensiona? Então, por exemplo, tem muita gente que tem bruxismo. É um exemplo aí bastante clássico de pessoas que são muito ansiosas. A pessoa já acorda com dor de cabeça. Tem gente que precisa não, né? Tem gente que extrai os dentes. Eu sou contra. Eu acho que quando a pessoa começa a fazer meditação, ela não precisa extrair dente nenhum. Ou aplica um monte de botox para paralisar, né, toda a musculatura. E sendo que você fazendo um trabalho de meditação, de mindfulness, né, de serenidade, você consegue se livrar do bruxismo. Então, pessoas que têm bruxismo, né, vai fazer yoga, vai fazer tai chi chuan, vai fazer terapia, vai pintar, né, tocar um instrumento musical, vai fazer alguma coisa que seja terapêutico para você. Vai lutar, fazer uma arte marcial, né, socar o bob lá, o saco de pancada, para você aliviar esse estresse, começar a se observar, que aí você vai parar de ter o bruxismo. Então, a questão da, do excesso do pensamento, ela também vai trazer consequências para o corpo. Então, observa. Tem gente que tem muita dor aqui no ombro, e aí você olha para a pessoa, ela vive assim. Ela é assim, com esse ombro tensionado, esse ombro elevado. Né? E eu tenho muitos alunos de yoga que eu falo, solta os ombros, a pessoa ela não consegue fazer isso aqui. Ela simplesmente não consegue soltar os ombros. É uma tensão, uma rigidez crônica já. E aí o que acontece? Você está o dia inteiro brigando com o seu corpo. Então, além do scanner corporal que você faz para se observar, você faz o scanner corporal no dia a dia para você relaxar, né? Tá mordendo a boca, tá mordendo a língua, solta, abre forte. Ah, né? Tá com raiva, pega uma almofada ali, tranca o quarto, grita. E é verdade, é terapêutico isso. Isso tudo é muito terapêutico, tá? Então, observe o seu corpo. Quem tem medo de caminhar na vida, quem tem medo de mudança, começa a andar descalça. Né? Você anda descalça, observa, começa a andar descalça. A gente fica com os pés atrofiados de tanto andar de sapato.
Tá em casa, fica descalça. Foi para um parque, tira o tênis, fica descalça, anda na terra, vai andar na praia, né? Para quem mora na praia ou para quem viaja sempre, vai sentir areia no pé. Isso tudo é muito terapêutico, isso tudo ajuda a descarregar essa tensão, essa rigidez, essa luta constante que a gente tem com o corpo. Então, comece a observar os pensamentos, já é lição de casa, e comece a observar como fica o seu corpo quando você está pensando naquilo que toda hora é recorrente na sua mente. Isso vai te ajudar também. Observa os pets, né? Observa os cachorrinhos, os gatinhos. Perceba como eles estão sempre no momento presente. Eles estão sempre ali de olhinhos abertos, ali observando o entorno, relaxados, descansados. É assim que a gente precisa estar, relaxada, descansada e atenta. Atenta, né, no momento presente, mas de uma forma descontraída, não tensa, não preocupada. Então, quem tem bichinho de estimação, aproveita para observar seu bichinho de estimação e tirar uns minutinhos todos os dias para fazer junto com eles a mesma coisa que eles estão fazendo, apenas estarem presentes. Isso também é uma outra lição de casa, tá? E para quem não tem bichinho, olha algum vídeo, olha os videozinhos no Instagram dos doguinhos, dos gatinhos, que você vai se divertir, vai ser muito bom. Então, a gente precisa aliviar essa luta interna, essa autocrítica. Tá? Relaxa, esteja apenas aqui e agora. Solta os ombros, solta a língua, solta a testa, relaxa a testa, vai observando, relaxa as cordas vocais, né? Vai soltando, solta os pés, tira o sapato, anda descalça, sinta a temperatura do chão, né? Essas coisas são simples, acessíveis para todo mundo e fazem uma grande diferença. Essa prática de mindfulness, ela não é para a gente se castigar. Ah, eu não consigo, eu não consigo. É justamente a atenção com uma intenção bondosa, gentil. A gente tem que ser gentil com a gente. Então, veio um pensamento, deixa o pensamento embora e retorna a atenção para aquilo que você gostaria de estar colocando a sua atenção. Então, não fica se castigando, não fique se castigando o tempo inteiro, que isso é normal. A nossa mente foi feita para pensar e os pensamentos vêm o tempo inteiro. Vamos fazer um exercício? Um minutinho. Fecha os olhos, aí do jeito que você está agora, e comece a contar quantos pensamentos vêm à sua mente. Começa a contar. Permaneça de olhos fechados, respire, continue contando. Pode abrir os olhos. Eu vou pedir para vocês levantarem a mão. Quem teve menos de 10 pensamentos? Pode levantar. Quem teve de 10 a 20 pensamentos? E quem teve de 20 a 30? E quem conseguiu contar mais de 30? A nossa mente foi feita para pensar. Então, é só para a gente entender que a cabeça está pensando o tempo inteiro e está tudo bem, tá bom? É assim mesmo. Como eu falei na aula passada, é a atenção que a gente dá para os pensamentos, é o que influencia, é o que vai trazer mais estresse, mais ansiedade, ou menos estresse, menos ansiedade. E começou a vir um pensamento ruim, tenta cultivar um pensamento bom. Então, meditação, né, o bhavana, significa meditar, significa cultivar. Comece a cultivar pensamentos bons na hora que vierem os ruins. Então, acolhe o pensamento ruim e tenta pensar em alguma coisa boa, com gentileza. Se não conseguir, não tem problema, tenta mais uma vez. E assim sucessivamente, a gente vai tentando, tá bom? Tem uma história
que é uma história um pouco triste. Aliás, não é um pouco triste, é uma história muito triste. Mas ela ilustra bem como a gente pode ficar aprisionado aos próprios pensamentos, aos nossos próprios condicionamentos. E por isso que é tão importante a gente estar se abrindo para novas formas de pensar e de explorar a nossa própria vida, o nosso olhar no mundo, né? Em 1960, a Índia presenteou os Estados Unidos, na época era o presidente Eisenhower, com uma tigresa branca, né, o tigre de Bengala branco, que estava em extinção naquela época, mas naquela época a caça era livre, e aí a Índia e os Estados Unidos estavam lá fazendo alguns acordos comerciais e mandaram essa tigresa branca de Bengala para os Estados Unidos, lá para o presidente. E esse animal ficou preso numa jaula de 3,5 metros por 3,5 metros durante alguns anos. Ela já havia sido capturada na Índia, ela ficou presa lá um tempo, aí mandaram para os Estados Unidos. Ela ficou presa durante mais um tempo nessa jaula e ela ficava extremamente nervosa, um animal selvagem, um tigre gigante. Ela ficava o tempo inteiro na jaula, para lá e para cá, para lá e para cá, vociferando, muito estressada, muito nervosa. E aí, depois de um tempo, alguém lá se comoveu com a história do animal e aí fizeram lá um movimento para construir um habitat para esse tigre, para esse animal, lá no zoológico ali de Washington, na capital ali dos Estados Unidos. E aí construíram lá um habitat grande, com algumas colinas, com plantas nativas da Índia, com água, assim, um habitat bem próximo ali ao lugar onde esse animal vivia na Índia. Quando soltaram, aí fizeram até uma solenidade lá para soltar o tigre lá no meio do, da florestinha lá que construíram para ele. Quando soltaram ela chamava Morrine, essa tigresa. Soltaram o bicho, ela imediatamente foi para um cantinho ali naquele habitat e ela passou o resto dos dias dela andando num espaço de 3,5 metros por 3,5 metros até morrer. Ela não saiu daquele cantinho, então ela não aproveitou aquele habitat todo que construíram para ela. Então, é uma experiência terrível, fizeram com um animal selvagem, que era para estar livre na natureza, né? Um animal que estava em extinção, e isso acontece, essa história é muito contada, né, na Índia, inclusive, porque ilustra muito bem quando a gente se aprisiona aos nossos condicionamentos, aos nossos pensamentos, quando a gente acha que não tem saída, a gente fica exatamente como essa tigresa ficou andando de um lado para o outro ali, presa a 3,5 metros ali de jaula, e a gente não consegue observar aquilo que se apresenta, a vastidão do mundo que está se apresentando ali para a gente, fora daquele espaço, fora daquela jaula. Então é uma história muito triste, mas que traz para a gente uma reflexão. Então, deixo com vocês essa reflexão. Quais são os seus condicionamentos? Quais são os seus medos? Né? Como foi que você foi educado? O que te aprisionou ali, que está te deixando presa até hoje? Né? E como você pode observar além da sua jaula, além ali do seu espaço, para você conseguir ultrapassar isso e enxergar a vida por novas perspectivas, né? Tem um outro modo também da gente ilustrar essa questão dos nossos pensamentos, quando a gente está muito ali pensando sem parar num problema e a gente não consegue encontrar saída, pensa num avião, quando o avião passa ali por um monte de nuvens, né? A gente está ali no meio ali das nuvens, você olha para um lado, olha para o outro, tá tudo cinza ali, tá tudo fechado, nublado, você não consegue enxergar nada. O seu mundo se resume àquelas nuvens ali, aquele cinza. E aí, quando o avião passa pelas nuvens,
novamente se abre ali todo o planeta Terra, e aí você consegue enxergar o céu, o horizonte, o planeta embaixo, né? As cidades, as montanhas, enfim. E aí aquilo se abre novamente, você se abre novamente para essa totalidade que é o mundo, né? Um universo de possibilidades que a gente tem para encontrar saída para todos os nossos problemas, todas as nossas questões internas. Então, também um outro modo de ilustrar bastante interessante, assim, que eu acho que torna mais fácil a compreensão do que são os nossos pensamentos, aquilo que a gente se identifica que pode não ser a realidade, e como que a gente pode ultrapassar esses pensamentos, né? Eu quero que vocês fechem os olhos um pouquinho agora, novamente. Começa a respirar um pouquinho. Presta atenção na sua respiração. Não precisa fazer nenhuma respiração diferente agora, que a gente vai entrar agora na parte da respiração no final da aula, e eu vou ensinar vocês a respirar. Mas observe o seu corpo, observe a sua respiração, como ela se apresenta agora nesse momento, e visualize que você está na frente do mar. Você está numa praia deserta, você está em pé ali na areia, e você observa o mar, a praia ali que se apresenta à sua frente. Observe as ondas, o som das ondas, o ritmo, o tamanho. Elas vêm lá do meio da arrebentação, tomam força, elas ficam grandes ali num determinado pedaço do mar, e aí depois elas vão ficando pequenininhas até chegar na beirada ali da praia, e as águas tocam os seus pés. Você começa a entrar no mar. Mesmo que você não saiba nadar, você avança, você está em segurança, você se sente bem para fazer isso, e você vai entrando no mar, você vai avançando. As ondas começam a ficar mais fortes, e você vai ultrapassando cada uma delas. Algumas dessas ondas, elas te jogam lá para a beirada novamente. Mas você é insistente, perseverante, forte, e você volta para o mar e vai caminhando, vai vencendo uma onda, outra. Essas ondas mais fortes, você já pega o jeitinho de como você vai ultrapassá-las, e você vai. E aí você começa a chegar num momento ali, num pedaço ali do mar que você passou a arrebentação. E aí você já está lá no fundo, já não dá pé mais, mas você nada livre, e você sente as ondulações ali. Nesse lugar onde você está no mar, tem uma ondulação, tem um movimento ali, mas é muito suave, muito delicado. E aí você mergulha. Mesmo que você não saiba nadar, você consegue mergulhar. Se imagine como um peixe, como uma sereia, como você quiser. Você consegue mergulhar, e mergulha fundo. Vai mergulhando, mergulhando, e você observa toda a vida marinha, os peixes, as algas, as baleias, os polvos, as lulas, todos os seres, os corais. Visualize com riqueza de detalhes toda a vida que se apresenta diante dos seus olhos. Você vê animais gigantes, tartarugas, baleias, tubarões, minúsculos, você vê sardinhas, peixinhos bem pequenininhos, plânctons, e uma diversidade se apresenta, e você vai nadando, mergulhando, e à medida que você mergulha, você sente o silêncio, você consegue se conectar com toda a natureza, se integrar a esse lugar, e ao mesmo tempo você sente paz e silêncio. E esse oceano não tem fim. Quanto mais você mergulha, mais paz e serenidade
você encontra. E agora, devagarzinho, pode retornar, pode abrir os olhos, pode voltar do seu mergulho. E a meditação é exatamente isso. As ondas são os nossos pensamentos. Nossos pensamentos vêm, às vezes eles nos derrubam, mas se você continuar trazendo atenção plena, você consegue passar essa arrebentação, você consegue ultrapassar esses pensamentos. Quando você está ali no meio do mar, sentindo as ondinhas ali, de forma bem tranquila já, só as ondulações, você está ali num nível consciente. Você já consegue observar os seus pensamentos, nomear os seus pensamentos, e isso já não te traz nenhuma angústia, nenhum estresse, nenhuma ansiedade. Você observa o mesmo número de pensamentos que você observava antes, que você tinha antes, mas você consegue mergulhar na sua consciência. Você consegue se integrar com a sua essência. O oceano representa a nossa essência, nossa consciência presente, longe de todos esses diálogos internos que nos deixam ansiosos, estressados, deprimidos e com medo. Então, a gente observa os pensamentos e a gente mergulha na nossa consciência de uma forma plena, sentindo absoluta paz, independente das circunstâncias que a gente está passando. A gente consegue mergulhar nesse oceano, nesse coração, nesse sagrado, e a gente sai daquele excesso do ego e a gente se integra à totalidade do universo. A gente se integra à totalidade de todos os outros seres, a gente se integra à totalidade de Deus, né? Nós somos uma expressão de Deus. Deus pensou em cada uma de nós, em cada um de nós. E por isso mesmo nós somos perfeitos. Então a gente não precisa se criticar, porque Deus nos fez exatamente assim. A gente precisa se acolher e se amar, né? Agora eu vou falar um pouquinho da respiração. A respiração também é uma ferramenta muito importante para a gente poder praticar a atenção plena e desestressar, né? Então, quando a gente está com uma respiração muito curtinha, a gente está trazendo um estresse muito grande para o nosso corpo, né? Um estado de estresse constante. O que acontece? Lembra daqueles programas da Animal Planet lá, que a zebrinha ali foge do leão, né? Então, quando a zebrinha ela foge do leão, ela precisa correr. E aí tem alguns outros animaizinhos, tem aqueles coelhinhos na estepe, eles se fingem de mortos. Tem até alguns videozinhos na internet aí que circulam sempre, galinha se fingindo de morta, gambazinho se fingindo de morto. Porque quando os animais estão sob ameaça, ou eles fogem, ou eles se paralisam e se fingem de mortos para eles não virarem uma presa. Essa fisiologia do estresse é a mesma que acontece com o nosso corpo, né? Quando a gente está estressado, quando a gente tomou ali uma bronca do chefe, uma fechada no trânsito, né? O filho chegou com uma nota vermelha da escola, o marido perdeu o emprego, a mulher perdeu o emprego, enfim. Qualquer problema aí que acontece, a gente entra num estado de estresse. E o que acontece nesse estado de estresse? O nosso cérebro começa a soltar os hormônios do estresse, liberar esses hormônios do estresse para o nosso corpo, preparando a gente para fugir, né? Para lutar ou para se fingir de morto. O congelamento, fuga, luta ou congelamento. Então, esses hormônios são a norepinefrina, epinefrina, adrenalina, cortisol, né? Todos esses hormônios aí que a gente sabe que em excesso fazem mal para a gente. Então, isso tudo aumenta a nossa pressão arterial. Por que aumenta, né? Todos os vasos sanguíneos das extremidades do nosso corpo, eles se fecham, por isso que a gente sente as pontas dos dedos
das mãos, dos pés geladas, e por isso que a gente fica, tem gente que quando está em síndrome, ataque do pânico, por exemplo, fica com a boca roxa, e fica pálido, né? A pessoa fica muito pálida. Por quê? Porque a gente tem a vasoconstrição ali, esse sangue sai das extremidades do corpo para ir para os músculos, para correr, igual a zebrinha ali, corre ali do leão, né? Vai para os músculos, vai para o coração para acelerar os batimentos cardíacos, justamente para aumentar a oxigenação ali dos músculos, para você conseguir ter uma explosão de força e correr, para você fugir ou lutar, ou brigar ali com dois lobos brigando, por exemplo, um leão e um tigre brigando pela mesma presa, né? Então tem tudo isso na natureza. E o homem também brigava lá na época do Paleolítico, ali na época do Homem das Cavernas, nós também brigávamos ali pela nossa sobrevivência. E aí o corpo, ele solta todos esses hormônios e a nossa respiração fica curtinha, para justamente poder correr ou lutar, para você ter fôlego, né? E aí aumenta a pressão arterial, aumentam os batimentos cardíacos, as pupilas se dilatam. Parece que a pessoa até usou droga, porque as pupilas dilatam, que é para o animal, para a gente, poder enxergar melhor e conseguir analisar a situação. Eu corro, eu fujo, eu finjo de morto, eu subo na árvore, o que, que eu vou fazer? Então, essa é uma condição instintiva do ser humano, né? E aí, só que a gente não precisa mais fugir e nem subir na árvore e nem lutar, né? Só que o nosso corpo continua funcionando da mesma maneira. E aí o que que acontece? A gente fica o dia inteiro nesse estresse, olhando para fora, estressado. Ah, eu não consegui. Ah, eu não sei fazer. Ah, o chefe brigou comigo. Ah, meu filho foi mal na escola. E aí você fica o tempo inteiro nesse ritmo alucinante e você não consegue respirar. Então fica respirando só aqui com a parte de cima do peito. E a gente trava todo o tronco, fica tudo rígido, fica tudo travado, aquele ombro duro aqui em cima, né? O peito fechado e a gente não leva o oxigênio suficiente, a gente não respira o suficiente para a gente conseguir trazer para o corpo essa homeostase, esse equilíbrio de baixar esses hormônios. Através da respiração, a gente consegue informar para o nosso corpo que a gente está em estado de fuga, luta ou em estado de paz, de tranquilidade, né? Tem já um monte de estudo científico falando sobre isso, que quem sabe respirar realmente tem os níveis desses hormônios do estresse muito baixos, né? Nos níveis que a gente precisa para acordar, para dormir, enfim, né, para a gente fazer as nossas atividades, porque esses hormônios também, são hormônios e neurotransmissores. Eles também são importantes para as nossas atividades de estudo, de concentração, de atenção, dirigir, né, isso aqui que a gente está fazendo agora. Então, esses neurotransmissores, esses hormônios estão atuando também para trazer atenção aqui para a gente, para manter os nossos batimentos cardíacos e tudo mais. Só que em excesso você vai ter insônia, você vai ter taquicardia, você vai ter pressão alta, vai ter. E aí começam os outros problemas, né? Aí vem diabetes, vem enxaqueca, vem bruxismo, vem dor nas costas, doença autoimune, porque esse estresse crônico ele diminui a nossa autoimunidade e por aí vai. Então é só ladeira abaixo quando a gente vive no estresse. Burnout, síndrome do pânico, e através da respiração a gente consegue trazer isso de volta. Então, vocês vão aprender a respirar, respiração do yoga, e aí vocês vão levar isso para a vida, tá bom? Todo mundo coloca as mãos ali na barriga. Pode colocar a mão na barriga e inspira devagarzinho e começa a sentir se a sua barriga mexe. E muito importante para quem tem muito estresse, tem síndrome do pânico, burnout, observa a expiração. Então, antes de inspirar o ar, observa se você soltou o ar, porque você só consegue inspirar se o pulmão estiver vazio, se estiver sem ar. Muita gente que tem asma, né, quando está em crise, a pessoa ela não consegue inspirar, e não é porque ela não consegue inspirar, é porque ela não está conseguindo soltar o ar. Então, se você tem alguma dessas condições, começa a prestar atenção também
quando você solta o ar, como é que você solta esse ar. Até se você tiver uma crise, às vezes você está na rua, está sozinho, está sozinha, lembra de você observar como é a sua exalação antes de você se preocupar em inspirar, tá bom? Então, quem não sentiu a barriga, né, é porque não está fazendo a respiração com o diafragma. O diafragma, ele é um músculo que ele divide o nosso tronco, né, na parte do tórax e na parte do abdômen. A parte do abdômen, então, os órgãos internos e a parte do tórax, coração e os pulmões. O diafragma, ele parece um paraquedas. Ele fica emendado nas costelas e na coluna atrás. E ele funciona exatamente assim. Quando a gente inspira com a respiração completa do yoga, ele está lá em cima, fechadinho, ali embaixo das costelas. Ele vai abaixar e aí ele empurra os órgãos internos lá para baixo, por isso que a gente sente a barriga inchar quando inspira. E aí ele puxa os pulmões para baixo. E aí o que acontece? Acontece uma mudança de pressão interna dos pulmões e o ar entra. E aí a gente sente os pulmões inflarem lá na base, lá embaixo. E aí quando a gente solta o ar, o diafragma sobe, então ele alivia os órgãos internos ali no abdômen e ele empurra o pulmão. Aí o pulmão solta o ar. É assim que funciona, tá? Esse paraquedas. Observa aí quem tem bebê, quem tem gatinho, quem tem cachorrinho. Observe esses seres, né? As crianças, os bebês e os cachorros e os gatos, os animais em geral, eles vão respirar com a barriga. Pode observar que quando o bichinho inspira, a barriguinha dele sobe. Quando ele solta o ar, é que a barriguinha murcha. Então, quando a gente respira aqui, inspira e incha só o peito, tá errado. Você precisa começar a ativar novamente o seu diafragma, empurrar o diafragma lá para baixo, para sentir os órgãos internos sendo espremidos, por isso que a barriga vai para fora, porque você está espremendo os órgãos internos ali, estômago, intestinos, rins, fígado, pâncreas, está empurrando tudo. E aí você cria espaço para entrar ar na base dos pulmões. A base dos pulmões é responsável por 60% da capacidade respiratória. E aqui no peito, só 15%. Então, a gente respira muito errado aqui, por isso que está sempre todo mundo estressado, tá bom? Então, fecha os olhos de novo, coloca a mão na costela agora, e agora com essa consciência de costela, de diafragma, de peito, de barriga, começa a inspirar e empurra a barriga para fora. E assim você vai começar a criar consciência no seu diafragma, para você despertar esse músculo tão importante para a respiração. E esse músculo, além de empurrar os órgãos para a respiração ser longa, profunda, lenta, e assim reduzir os hormônios do estresse, o diafragma também traz estabilidade para a coluna. Então, quem tem dor nas costas também vai se beneficiar muito dessa respiração. E respire bem devagar. Solta o ar devagarzinho, inspira devagarzinho e vai sentindo aqui. Começa a perceber se você consegue inflar as costelas lateralmente aqui. As costelas, elas literalmente elas crescem aqui para as laterais quando a gente consegue levar o ar lá para a base dos pulmões. E essa respiração ela precisa ser muito lenta. Então, vai sentindo aqui se as mãos vão crescendo para as laterais, e depois elas voltam para o lugar. Faz isso bem devagarzinho, porque senão dá tontura. Se você tentar respirar rápido, vai hiperventilar, vai dar tontura, não vai ser bom. E se você tem algum episódio de afogamento, de engasgar, de tomar susto, vai com carinho, com acolhimento, para você não sentir nenhum desespero. A respiração profunda, ela precisa ser confortável, precisa ser prazerosa.
E agora tenta levar o ar lá na base dos pulmões, depois o ar chega nas costelas e aí por último você leva ar aqui no peito. E aí quando você soltar, solta o ar do peito, depois das costelas e por último, murcha a barriga. E mesmo se você não conseguir criar consciência hoje da sua respiração, não tem problema. Isso é gradual, né? Do mesmo jeito que a gente vai aprender a não pensar tanto, Ficou sem voz, Vivi, para mim muteou. sem som. Vivi. sempre. Peraí que eu já vou abrir para perguntas. E aí a gente, Voltou. então fica com a respiração só aqui no, tá bom? E aí depois que agora a gente vai aprender a respirar de novo, vai criar essa consciência. Então, respiração bem lenta e vai criando agora a consciência de respirar. Você pode deitar e colocar as mãos aqui na barriga, nas costelas, e aí você vai criando a consciência. Ué? Ai, gente, agora que eu entendi que eu tô sem som aqui, eu tô falando para vocês que não. Peraí. Agora tá com som já. Ah, voltou. Ah, vocês perderam? Então eu tava falando, respiração lenta, bem devagarzinho. Vocês podem fazer a respiração deitada também, tá bom? Então deita, pode colocar as mãos nas costelas, na barriga, para você sentir esse movimento da barriga, sempre devagarzinho. Se você se afogou, se engasgou, se você teve algum susto, tomou susto, né? Quando a gente toma susto, você faz. Então, se você passou por algum desses traumas, vai devagar, né? Às vezes você não vai lembrar que você sofreu algum desses traumas, mas você vai sentir angústia, às vezes você vai chorar, não vai conseguir inspirar ou não vai conseguir soltar o ar. Então, vai com gentileza, vai devagarzinho, para você poder aprender a respirar novamente, tá bom? Alguém tem pergunta? Quer perguntar alguma coisa com relação à respiração? Sentiu dúvida? Quer que eu explique novamente? Pode abrir o microfone e falar agora. Ninguém? Todo mundo conseguiu sentir a barriga crescendo, murchando? Consegui. Eu queria fazer uma observação, Vivi. No momento da respiração, eu senti uma pressão aqui nessa região do nariz, né? Chegou a dar um pouquinho de tontura, e você falou que era para respirar devagar, que podia dar tontura, eu diminuí um pouco o ritmo, mas sempre sentindo uma pressão aqui no nariz. Tem alguma razão específica? Pode ser que você tenha alguma sinusite, alguma coisa, rinite, Eu né? tenho Tem rinite. algumas, pode ser, porque quando a gente começa a respirar bem devagar, com bastante consciência, a gente está trazendo consciência para todo o sistema respiratório, né? Geralmente, as sensações são mais no peito, nos ombros, né, nas costas, mas no nariz, sim, também pode ser alguma questão relacionada à rinite, sinusite, alguma coisa assim, tá? Desvio de septo, às vezes, como a gente está acostumada a respirar tão pouquinho, tão curto, você puxa o ar só um pouquinho, então, se você tem um desvio de septo ali, por exemplo, já está super acostumada a entrar pouco ar no nariz. Aí, quando você vai fazer uma respiração profunda, a gente faz inspiração, às vezes, contando até 6, bem devagar, até 8, até 10. E aí você vai colocando mais ar para dentro, e aí pode dar um incômodo, sim. Então, vai devagarzinho, sempre bem devagar, não precisa ter pressa. Entendi, obrigada. Deve ser Tá? a rinite. Então, pode ser mesmo, tá? Obrigada. Alguém mais, gente, teve algum desconforto? Quer compartilhar? Foi bom? Foi difícil? Pode abrir o microfone e falar.
Eu só vou compartilhar, que eu adorei. Porque eu sei que a respiração é super importante, mas eu já tive muitos anos asma e curei com essas coisas de terapia, constelação, eu nunca mais tive. Mas a minha respiração é ruim, ainda hoje. E eu sei que a respiração ela é super importante, mas quando você vai para um lugar, aí você fala, respira por aqui, respira aqui, não sei o que. E eu me perdi qual era a respiração correta para que faz esse relaxamento mesmo, como uma meditação, né? Que você pode usar a todo momento, que te dá. E eu adorei aprender hoje. Ai, que Eu bom, eu fico tão feliz. adorei. Respira sempre pelo nariz, né? Tem muita gente que fala, solta pela boca. Não, respira pelo nariz. Inspira e solta sempre pelo nariz. Quando você soltar o ar, no começo, essa questão do ritmo da respiração fica mais. A gente se atrapalha um pouco, não tem problema, né? É igual o pensamento. Pensou? Desapega e volta. A respiração é a mesma coisa. Percebeu que está respirando errado? Desapega, presta atenção novamente na respiração. O prestar atenção na respiração já é um exercício de meditação ativa, né? A gente já está trazendo já um mindfulness aí, né? Só o fato de observar como você está respirando. E quanto mais lenta for a respiração, melhor. Mais você vai atuar sobre os hormônios do estresse, sobre a fisiologia do estresse, a fisiologia da respiração, e mais atenção aos pensamentos também, a forma de olhar os próprios pensamentos você vai trazer. Então, é uma respiração muito lenta, muito gentil, sempre pelo nariz. Então, observar o seu ciclo respiratório também já é um exercício de mindfulness muito significativo, né? E vocês têm, então, aí a lição de casa de fazer a respiração completa, né? Pode fazer a respiração completa 2 minutinhos, tá? Não precisa falar, eu preciso parar meia hora para respirar. Não, não precisa. 2 minutinhos. Pode ser a hora que acordar, no banho, se lembrar no banho, a hora que estiver dirigindo, a hora que for entrar. Eu vou entrar para dar uma aula. Então, antes de começar a aula, faz ali 1 minutinho de respiração profunda. Não precisa ficar horas respirando. Só esse pedacinho de tempo já vai começar a trazer consciência para o corpo e o corpo vai gradualmente adquirindo uma nova forma de respirar, que é a respiração completa e profunda. Então, o que acontece quando você começa a respirar profundamente? O cortisol cai, a adrenalina cai, noradrenalina, então todos os hormônios vão diminuindo e entrando em níveis baixos, os níveis básicos, para que a gente possa ter atenção, ter concentração, né? Ter a nossa atividade ali de despertar e de dormir nas horas corretas, mas com tranquilidade e com serenidade, tá bom? Mais alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Aí esse hábito que a gente cria com essa respiração, que você falou assim, pode ser pouco tempo. Aí a gente o bom é a gente acostumar, né? Esse tipo de respiração diariamente, Sim, né? eu No início, respiro assim, né? Porque eu pratico já yoga há muitos anos, há mais de 30, então eu respiro assim, né? Teve um belo dia, uma vez, faz anos já isso, eu estava deitada assistindo televisão, e aí eu, sem querer, olhei para minha barriga, assim, e aí eu vi que na inspiração a minha barriga estava subindo, bem devagarzinho, descendo, soltando ar bem devagarzinho, e aí foi a primeira vez que eu me dei conta que eu respirava assim. Então, eu uhum. respiro assim o tempo inteiro. E, Deve e ser o aí, nosso é, objetivo. exato. E aí, quem faz outras atividades físicas, você também começa a observar que o seu fôlego melhora muito. Natação, né? Se você corre, se você joga Eu queria tênis, faz aí te perguntar, porque eu tenho muita dificuldade, minha respiração é muito ruim. Tipo assim, às vezes eu quero correr, eu não consigo. Começo a correr um pouco, daqui a pouco eu tô... vai Então, correr.
subir escada, sobe um lance de escada, tá morrendo. Atravessou a rua correndo, tá morrendo. Não, você vai ver que o fôlego melhora. Porque você naturalmente já inspira mais, né? A gente está usando aqui 15% de capacidade e a gente vai usar os 60%. Então, olha quanto ar, né? O pulmão inteiro cabe de 5,5 a 6,5 litros de ar. E a gente usa aqui só 1,5 litro aqui em cima. 1,5 litros. Você começa a usar 5 litros de ar aqui. É uma mudança absurda. Só respirando direitinho. Tá? Tá bom? E aí, se vocês sentirem alguma dúvida, tiver alguma dúvida durante a semana, manda lá no grupo, a Jussara passa para mim e aí eu explico novamente para vocês, tá bom? Mas tenta fazer a respiração, observando, né? Presta atenção na respiração, né? O ar que entra, a textura, a temperatura, os aromas, né? Como é que esse ar entra? Aí o ar vai sair com uma outra temperatura, outros aromas. Isso já é uma meditação e tanto, e você vai trazer um benefício para o corpo absurdo. Para quem tem dor nas costas, para quem tem dor no quadril, a questão do estresse, quem tem síndrome do pânico. Então, tudo isso vai ajudar pra caramba. Respirar direitinho, tá bom? Alguém mais? Então, acho que estamos finalizadas. Ju, vai falar alguma coisa? Então, Fafá vai Oi, falar alguma coisa? Oi, fala, oi, falar Ju. alguma coisa? Tudo Oi, bom? Vitor. Tô aqui no cantinho. Gostei disso aí, gostei. Gostei de saber que é um paraquedas. É o paraquedas. É um paraquedas mesmo. Bora trabalhar esse paraquedas aí. Com certeza. Então tá bom, meninas. Fiquem bem. Boa noite para Obrigada, vocês. agradeço. E respirem, tá bom? Tá bom. Beijo. Beijo. Beijo, boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.